As regiões costeiras são ocupadas por aproximadamente 1/3 da população mundial. No Brasil, dados do IBGE indicam que 24% da população vive próximo à linha de costa. A ocupação e o desenvolvimento de múltiplas atividades humanas nessas regiões vão desde a exploração dos recursos vivos ou introdução de esgoto doméstico industrial, até alterações ambientais como o resultado de mudanças climáticas. Assim, as atividades humanas introduzem no ambiente substâncias como metais, poluentes orgânicos persistentes, fármacos, plásticos e outros compostos poluentes, os estressores químicos, o que exerce pressão nos ecossistemas costeiros, principalmente em baías e estuários, que funcionam como filtros geoquímicos, concentrando esses estressores nos sedimentos. O Complexo Estuarino de Paranaguá, também conhecido como CEP, localizado no litoral do Paraná, é formado por 4 baías e, como estuário, conecta o continente com o oceano. Esta região abriga em suas margens um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica brasileira, sob proteção ambiental federal. Ao mesmo tempo, nas suas margens, nós também encontramos grandes empreendimentos portuários, como os portos de Antonina e Paranaguá. Por isso, desde 2017, um grupo de pesquisadores de universidades públicas brasileiras vem estudando a presença de estressores químicos e a qualidade ambiental do Complexo Estuarino de Paranaguá. Este é o projeto Panorama Histórico e Perspectivas Futuras frente à ocorrência de estressores químicos presentes no Complexo Estuarino de Paranaguá, também chamado de EQCEP. A ideia de investigar os estressores químicos no Complexo Estuarino de Paranaguá está diretamente ligada a ampliarmos o nosso conhecimento sobre a qualidade ambiental dessa importante região costeira brasileira. Já que essa região abriga ecossistemas essenciais para a manutenção da biodiversidade marinha e recursos naturais, que são cruciais para o bem-estar, segurança alimentar e saúde humana. Para isso, então, nós decidimos mapear a presença, a distribuição e a concentração de poluentes nos sedimentos de fundo do Complexo Estuarino de Paranaguá, buscando gerar informações que ajudem na determinação de suas fontes e, consequentemente, na sua gestão e remediação de seus impactos. Além disso, nós também queremos atender às demandas societais traçadas no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente dos ODS 6, 13 e 14, e também dentro da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, particularmente os resultados esperados, um oceano limpo e um oceano saudável e resiliente, em consonância, então, com aquilo que é estabelecido pela Organização das Nações Unidas para todos os países. Para avaliar a qualidade ambiental do Complexo Estuarino de Paranaguá, os pesquisadores olharam para os sedimentos depositados nos fundos da baías de Antonina, Paranaguá e Laranjeiras. No total, analisaram sedimentos em 135 pontos de coleta, que representam uma fotografia atual da qualidade ambiental da área de estudo. E realizaram 5 sondagens, coletando sedimentos que contam os últimos 100 anos da história do impacto e uso e ocupação do entorno do Complexo Estuarino de Paranaguá. Os pesquisadores analisaram essas amostras de sedimento buscando identificar e quantificar as concentrações de elementos metálicos e metalóides e de diferentes classes de compostos químicos orgânicos, que são comumente introduzidos pelo homem no meio ambiente. Além disso, olharam também para variáveis e substâncias naturalmente presentes, que podem indicar mudanças nas condições ambientais naturais, como mudança no regime de chuvas da região. No caso do Complexo Estuarino de Paranaguá, nós temos que os elementos metálicos, por exemplo, eles são bons indicadores, não apenas da qualidade ambiental, mas também para a gente entender uma série de processos que envolvem a transferência de materiais que vêm do continente para o ambiente estuarino e depois, consequentemente, para o ambiente marinho, o oceano aberto. Em relação aos contaminantes orgânicos, como muitos desses contaminantes são substâncias sintéticas, ou seja, elas não ocorrem naturalmente no ambiente, a identificação e a quantificação dessas substâncias permitem a gente entender quando se iniciou as atividades humanas em maior escala e se a quantidade dessa substância que nós encontramos no ambiente ela é passível de causar um dano ecológico e um dano ambiental. Bom, os nossos resultados indicam que o panorama atual de estressores químicos do Complexo Estuarino de Paranaguá é promissor.
nós não encontramos contaminação significativa dos sedimentos superficiais para a maioria dos elementos metálicos estudados, como cromo, cobre, níquel, chumbo, e para alguns poluentes orgânicos, como pesticidas organoclorados e bifenilas policlorados. No entanto, eles também indicam que, ainda que de forma pontual, esses estressores químicos eles têm um aporte crônico para a nossa área de estudo. E isso pode colocar em risco os ecossistemas nela abrigados. Os principais resultados do projeto foram divulgados tanto em artigos científicos quanto na mídia nacional e local, buscando levar os avanços identificados para o conhecimento da população. Pela primeira vez, foi reportada a presença de gás metano retido nos sedimentos do fundo do estuário. Também foram encontrados microplásticos em praias arenosas, inclusive de regiões pouco habitadas. Boa tarde para você. Agora você nos traz informações sobre microplástico, item que tem preocupado demais os pesquisadores do nosso litoral, né? Isso tem preocupado sim, viu, Ana? Olha, essas amostras foram coletadas em 19 pontos aqui das baías de Paranaguá, de Antonina e de Laranjeiras. Os organismos marinhos, eles são prejudiciais, né? Na praia, nesses ambientes, pode ser com que os animais que vivem ali estejam ameaçados. Pesquisadores do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná investigaram praias localizadas às margens das baías de Antonina, Paranaguá e Laranjeiras. Das 19 praias analisadas, 16 tinham microplásticos, inclusive as que estão na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba. No mapa, apenas as que estão com pontos verdes não foram detectadas as partículas. Mas, segundo os pesquisadores, isso não significa que essas regiões estejam livres dos microplásticos. Que a gente vai para o campo e coleta um pedacinho da praia, amostra aquele pedaço. E a gente não encontrou naquele pedaço da praia os microplásticos, mas isso não quer dizer que no resto da praia eles não estão presentes. No entorno desses microplásticos, eles absorvem ou fica grudadinho ali poluentes, outros poluentes. Então, por exemplo, pesticidas ficam grudados ali. Aí quando o organismo ingere aquilo, ele está ingerindo uma carga muito maior de poluentes do que ele deveria ingerir, né? Por meio de uma abordagem multidisciplinar e inovadora, conseguimos mapear com eficiência os diferentes setores do complexo estuarino, identificando zonas suscetíveis ao acúmulo de estressores químicos, possibilitando também o direcionamento de trabalhos futuros. Adicionalmente, também se investigou a toxicidade do sedimento e alguns poluentes emergentes, identificando moléculas referentes ao uso de cosméticos. O projeto abre novas perspectivas para o conhecimento da área, inclusive dentro de um contexto de mudanças climáticas, através da análise dos sedimentos depositados nos últimos centenas ou milhares de anos, né? Isso tem uma importância muito grande em função das modificações que o planeta está surgindo após o incremento das atividades humanas sobre o planeta. Um outro ponto interessante é que, ainda que preliminares, os nossos dados de panorama histórico dos estressores químicos, eles mostram que nos últimos 100 anos, as condições ambientais do Complexo Estuarino de Paranaguá responderam a mudanças nas condições climáticas regionais, principalmente em mudanças no regime de precipitação, ou seja, no regime de chuvas, mas também foram influenciadas pelas atividades humanas de uso e ocupação do entorno do Complexo Estuarino de Paranaguá. A partir dessas ações, o projeto buscou ampliar o conhecimento sobre os impactos das ações humanas no litoral do Paraná, fornecendo informações sobre a qualidade ambiental da região e contribuindo para a gestão e uso sustentável do ambiente costeiro.